Sim, o Ricardo Nunes, né, o prefeito de São Paulo, aí, ameaça o Boulos, ameaça o Lula e, de certo modo, ameaça aí, o partido do PT em geral e vai à justiça. Essa que é a realidade. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a forte ameaça do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, salvo engano, né, que de certo modo está querendo complicar demais a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do Guilherme Boulos. Essa que é a realidade. Então, nós vamos saber sobre essa situação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, né? Eu sou o Cláudio. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação que, de certo modo, está se complicando aí para o Lula, né? O Ricardo Nunes ameaça o Lula, né? De uma forma absurda, não só o Lula, mas também o Guilherme Boulos, em especial no Dia do Trabalhador. Ricardo Nunes não se cansa e agora parece que o Boulos, o Guilherme Boulos, briga aí diretamente não só com o Ricardo Nunes, mas com o Tarcísio de Freitas, Bolsonaro e Companhia Limitada. E junto tá aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já falei para você, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação, né, que de certo modo é um tanto mais que complicada. Só para você ter mais ou menos aí uma noção, né, o Ricardo Nunes está querendo processar o Lula por uma fala que o Lula fez especificamente no Dia do Trabalhador Brasileiro, tá? Essa que é a realidade. Nós vamos falar mais sobre essa situação que é bem um tanto mais que complicada, mas enfim, eu vou falar para você aqui todos os detalhes sobre essa situação que de certo modo tá um tanto mais que complicada e consequentemente pode dificultar a vida do Lula e do Boulos também, tá? O que acontece aí para você ter mais ou menos uma noção qual foi o discurso que fez com que o Ricardo Nunes partisse para cima do Boulos e do Lula, consequentemente. Todo mundo sabe que o Lula é um cara muito apegado ao Boulos, essa que é a realidade, tá? E aí, o que acontece? Durante hoje comemorado aí o Dia do Trabalhador, teve um discurso, né? Um discurso lá nas centrais sindicais e Lula estava no palanque, como você vai acompanhar aí, e de certo modo ele chamou o Boulos, o Guilherme Boulos, e fez uns elogios ao Boulos e pediu para o público que votasse no Guilherme Boulos, tá? Em outubro, nas eleições municipais. O presidente afirmou também que o deputado vai enfrentar praticamente aí 3 adversários, não só o Ricardo Nunes, mas também o Tarcísio de Freitas e, consequentemente, o Bolsonaro, tá? E qual foi a fala que, de certo modo, complicou a vida do Lula e fez com que até os vídeos, né, que o Lula tinha feito no dia de hoje fossem apagados, tá? O que acontece, tá? Saiu aqui na própria Folha de São Paulo, no Globo, enfim. O Lula fez um discurso, chamou o Boulos lá ao lado, como já havia mencionado, e falou o seguinte, tá? Em especial, o Boulos é um cara que vai enfrentar aí o Tarcísio de Freitas, o Ricardo Nunes e o Bolsonaro. Então, consequentemente, né, se você votou em mim em 89, 94, 98, em 2006 e em 2010, e principalmente, essa parte do principalmente sou eu que tô falando, em 2022 você vai ter que votar em Boulos para prefeito. E aí, o Ricardo Nunes, né, disse que a fala do Lula foi extremamente desagradável, né, indelicada e que vai à justiça. Saiu no Globo, saiu na Folha de São Paulo e para alguns especialistas aí em direito eleitoral, o Lula cometeu aí, de certo modo, um ato lícito, tá? E aí, consequentemente, a coisa ficou um tanto mais complicada. Bem, eu vou falar aqui e minha fala, ela vai ter que ser, de certo modo, imparcial, para que você, de certo modo, compreenda aí a situação, tá? E, assim, vou colocar aí o Boulos aí falando, né? As imagens do bolo aí, lembrando que é do próprio site lá, o site não do canal do Lula, então vocês vão lá e falam. Na minha visão, né? O Lula acabou cometendo ali um deslize, né? A sorte é que a punição aí vai de 5 a 25 mil reais. E aí, consequentemente, o Lula não será punido aí de uma maneira mais draconiana, tá? Embora seja o Dia do Trabalhador e as pessoas têm que ter consciência de votar no Boulos, sim, é claro. O Ricardo Nunes, com todo respeito, é um cara que, consequentemente, ele não é muito, assim, ataca de maneira feroz como o Tarcísio e o
o Bolsonaro, mas enfim, tá? Em resumo, para mim não me perder aqui, o Lula, né, voltando aqui à situação do Lula, o Lula, na minha visão, cometeu um pequeno deslize, tá? Em pedir para que votassem no Guilherme Boulos, tá? Ainda não está em fase de campanha, essa aqui é a realidade. Eu acho que é desnecessário fazer esse tipo de situação, porque, né, isso acaba cometendo um desgaste. O Lula já chamou a Marta, né, para ser vice do Lula, chamou a Marta para voltar para ver ser vice do Lula, para ser vice aí do Boulos, né? Então acho desnecessário fazer pedir voto, até porque, né, para vencer, com todo respeito, para vencer o Ricardo Nunes, né, e sabendo que as pessoas têm consciência, quem viveu aqui em São Paulo nesses 4 anos, sabe que, de certo modo, o Ricardo Nunes, ele não fez nada para poder mudar aí a situação de São Paulo. Não fez nada, essa que é a realidade, tá? Durante todo esse tempo aí. Então, eu acredito que o Boulos mesmo, a própria história do Boulos, a própria história do Lula, não há uma necessidade de fazer ter esse tipo de atitude, de conduta. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas você, né, um cara que gosta do PT, gosta do Partido do Trabalhador, falando isso, sendo sincero, tá? Sendo sincero, porque, de certo modo, eu não ficaria muito feliz em ver que o Bolsonaro se o Bolsonaro fizesse esse tipo de conduta. Apesar que, né, o Bolsonaro, de modo geral, ele já fez coisas piores. E aí a mídia fica pegando no pé do Lula, fica pegando no pé do PT, né, pra ver se, de certo modo, cria algum pouco mais de polêmica. Mas, em resumo, o Lula cometeu essa gafe aí, mas assim, o que o pessoal não fala, né, em tudo isso daqui, que eles ficam aí falando e coisa e tal, não sei o que o Lula, né, não poderia fazer, não poderia ter esse tipo de atitude. Vocês já perceberam como é uma parte da mídia, de modo geral, uma parte da população do Brasil, como a hipocrisia reina aqui no Brasil, em algumas cidades principalmente? Quantas coisas, quantas barbaridades o Bolsonaro não fez, gastou dinheiro aí com um cartão corporativo, andando para cima e para baixo, o povo passando fome, pegando comida no lixo, uma das coisas mais horrorosas e marcantes que você pode ver na vida, né? Ou uma das, né? E, no entanto, a mídia não falou nada e não mencionou, não fez nenhuma gritaria. Agora, com o Lula, né, gritos e pânico, e olha, ele falou do Boulos, né, para poder votar no Boulos. É bem verdade que não é um ato, assim, absurdo, tão, né, mas, assim, não haveria essa necessidade de fazer essa situação. E agora, a mídia tá aí no pé, né, dizendo que o Lula tem que ser punido, pagar de 5 a 25 mil reais. Se todo o absurdo, se todo o erro que o Lula cometesse fossem esses daí, como essa situação, sinceramente, o Brasil estaria melhor. E falando em Brasil estando melhor, eu vejo, pelo menos o que eu vi mencionando aí recentemente, é que o Brasil se tornou a 8ª economia do mundo. É inacreditável. E o pessoal não dá voz a isso. Mas, se o Lula falar do Boulos, ou se quer aproximar do Boulos, aí sim a coisa fica um tanto mais complicada. Então, pessoal, em suma, em resumo, essa foi a situação. Talvez o Lula pague uma multa aí entre 5 a 25 mil reais por ter solicitado voto ao Boulos. Eu, particularmente, eu não curto esse tipo de situação. Não acho interessante, tá? O Lula fazer qualquer tipo de menção antes, porque dizem que pau que dá em Chico, dá em Francisco. É um termo até meio, né? Mas, assim, não pode haver injustiça. Eu não tô aqui para poder cometer injustiça. E se o Lula errou nesse sentido, que pague a multa e tal, e ponto, que não cometa esse tipo de gafe. Agora, eu gostaria que a mídia, de modo geral, esse pessoal que diz que gosta da justiça, partisse para cima, consequentemente, né, do Bolsonaro, do Ricardo Nunes, do Tarcísio. Tarcísio esse que cortou o hálio dos funcionários do estado de São Paulo, sem sequer avisar, e deixou mais de 2 meses aí, e aí depois retornou agora com muita luta e já descontando um monte de impostos aí que a gente não sabe, não tem retorno nenhum. Então, realmente assim, a política no Brasil, ela é muito complicada, e ela se tornará pior se a população não compreender que pessoas como o Ricardo Nunes, o Tarcísio de Freitas e que o Bolsonaro são pessoas que têm que estar fora da política, na minha visão. Então a população tem que começar a ver isso daí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Acho que agora o áudio, o som voltou ao normal, né? E enfim, acompanhe os próximos vídeos aí. Valeu, um abraço.